Você já falou isso para ele hoje? Pois esse é o momento. Ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja bois no curral, ovelhas no pasto, a graça do Senhor nos basta. Ela nos fortalece, ela nos dá ânimo, ela nos encoraja. E nós reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Hoje nós vamos falar de um assunto que permeia a humanidade desde que o homem foi criado: o descontentamento. O descontentamento. E a Bíblia aborda contentamento, que é o contrário de descontentamento, não como ausência de um desejo. Se você está contente, se você está contentado com o que tem, não é porque você não tem desejo, não é porque você não tem sonho, mas porque você entende que a murmuração e o descontentamento impedem você realizar os seus sonhos. E a gente tem o exemplo aí de Adão e Eva. Como é que a serpente conseguiu chegar no coração de Eva? Dizendo para ela que ela podia ter mais, que ela não devia se contentar com o que ela tinha, que ela podia ser igual a Deus, saber o que Deus sabia. É como o povo de Israel, que chegou para Samuel e falou: Samuel, nós queremos um rei como as outras nações. Eles estavam descontentes com a liderança do Senhor, porque Deus, o Pai, era o rei. Ele é que dava a vitória nas guerras, nas batalhas. Ele é que direcionava aquela nação inteira. Mas o povo estava descontente com aquilo. O povo queria um rei de carne e osso, como as outras nações. E ainda que Deus advertisse e falasse: Samuel, diga para eles que eles vão precisar servir o rei, dar parte do que eles ganham para o rei, das filhas deles para servirem ao rei. E ainda assim o povo dizia: nós queremos. O descontentamento, ele leva a gente para um lugar de cegueira, de surdez, um lugar de morte. O descontentamento fez com que os israelitas também construíssem um bezerro de ouro. Precisamos de algo, nós não temos nada para adorar. Precisamos de um Deus que tenha face. Que fizeram um boi. O descontentamento faz com que nós vamos atrás, nós vamos buscar coisas, pessoas, para colocar no lugar que é de Deus. O homem descontente em casa, ele busca uma mulher fora. Filhos descontentes com os pais vão embora de suas casas. Então o descontentamento, ele provoca o quê? Um apartamento, uma quebra de aliança. E às vezes a gente não dá a devida importância ao assunto, mas é muito importante. E hoje nós vamos ler uma passagem bíblica que fala exatamente do contrário de ser uma pessoa descontente, mas ser
uma pessoa contente, satisfeita, grata no Senhor. Salmo 23, verso 1, por favor. Nada me falta. Obrigada, Jesus. O Senhor é o meu pastor. Nada me falta. Quando a gente vem para o reino, quando a gente aceita Jesus como único e verdadeiro Salvador, uma das primeiras coisas que nós aprendemos é que o Senhor é o suficiente. E que tudo aquilo que preenchia de maneira avassaladora, né, na vida de cada um, perde a importância. Como Paulo fala em uma das cartas dele, aquilo que eu considerava antes, né, como de suma importância, hoje eu considero como esterco, como lixo. Então, quando o Senhor entra na nossa vida, Ele não divide espaço mais com nada nem com ninguém. Ele quer ser o suficiente para você. Porque as pessoas falham. Ainda que você ame as pessoas, ainda que seja pai, mãe, esposa, esposo, ainda que seja a pessoa mais importante, né, da sua vida, as pessoas falham. As pessoas nos decepcionam, as pessoas vão embora, as pessoas morrem, mas Jesus é eterno. Como Ele mesmo diz, eu nunca, jamais te abandonarei, em situação alguma. E a gente vai amém? Eu estou com a versão NVI. Você não? Tá ok. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, ou nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Nesse primeiro versículo, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, ou nada me faltará. Ele não está falando de coisas, objetos, pessoas. Ele está dizendo que porque o Senhor é o seu pastor, é o meu pastor, por isso eu não sentirei falta de outras coisas, ainda que eu tenha ou não essas coisas, porque sempre, todos nós aqui, sempre estamos precisando de algo, faz parte da vida. Todos nós precisamos trocar meu carro, precisamos pintar minha casa, preciso emagrecer, preciso engordar, preciso dormir mais. Sempre a gente está precisando de algo, né? Faz parte do ser humano. Mas a consciência de que o Senhor está no controle e no comando da sua vida te dá paz e tranquilidade para poder você viver com ou sem essa determinada coisa. Ele te leva para um lugar onde você aprende a descansar no meio do furacão. Porque hoje o descanso, a tranquilidade, ela é associada a tudo no lugar. Quando está tudo no lugar, quando está tudo arrumado, aí eu descanso. Mas não é isso que Deus vem nos ensinar. Eu preciso estar arrumado em um lugar aqui dentro e não externamente. Externamente, às vezes as coisas não estão tão bem como eu gostaria que estivesse, não é assim? Mas isso não pode tirar a minha paz. Falar é fácil, né? Mas na realidade nem sempre é assim. A ansiedade e a falta de paz são as primeiras que batem em nossa porta. Financeiro,
a saúde, são coisas que tiram o homem do prumo, que levam o homem ao desespero e à murmuração. E a murmuração, ela está ligada ao descontentamento. Quem está descontente, murmura, né? Reclama, se queixa. E ainda que você esteja descontente com a situação que está ao seu redor, o Senhor nos ensina a não murmurar, mas a chamar a realidade do céu para a terra. A chamar aquilo que Ele conquistou para mim e para você na cruz, para dentro daquele furacão. Para jogar água no meio do incêndio. Ele se importa, sim. Ele se importa com o furacão, com o deserto que está ao meu redor. Mas Ele aguarda que os meus olhos estejam fixos nele. E que minha boca não se afaste das suas palavras. Que eu não me desvie para a direita, nem para a esquerda. Não foi o conselho para Josué? É o mesmo conselho para mim e para você. Não muda. Não muda. E aí ele continua: em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas e restaura meu vigor. E por vezes esse lugar de verdes pastagens e águas tranquilas é onde? Aqui dentro. É aqui dentro. No mundo espiritual. Ele te conduz a um lugar de descanso e de tranquilidade. E refaz o seu vigor. Não há nada pior do que o ser humano quando ele está em desânimo. Quando você está desanimado, você não consegue nem sair do lugar. Você fica o quê? Perplexo, abatido. Mas quando os meus olhos vão em direção ao Senhor e eu coloco a palavra dele em minha boca e eu confesso a palavra dele sobre aquela realidade natural que está diante de mim, eu começo a, como se fosse com uma picareta, com uma britadeira, desmanchar aquele rostinho daquela batalha, aquele negócio que está na minha frente que me impede de avançar. E eu preciso estar falando para convencer a minha alma, convencer a minha mente de que eu sou mais que vencedora naquela situação. Porque o Senhor já venceu tudo na cruz. Eu preciso me moldar a realidade dele. Não é ele que veio se moldar a minha realidade. Ele veio com socorro dentro da minha realidade. Socorro bem presente. Em momento oportuno, momento certo. Aleluia. Mas se eu também me posicionar, eu preciso me posicionar. Eu preciso abrir minha boca. Eu preciso levantar meus braços e adorar. Todas as vezes, pelo menos na maioria das vezes, quando a gente lê o Evangelho, o Senhor fazia milagres, Jesus fazia milagres com situações e casos que não tinham outra saída, que estavam condenados. Quando ele chamou Lázaro à vida, era um morto, que já tinha mau cheiro, já estava em decomposição. Como chamar a vida algo que já está se desmanchando? E é assim que ele nos ensina. Em situações e casos que você vê que já está se deteriorando, que não tem quase mais nada, que só tem um pedacinho. Mas se você imprimir a palavra sobre aquilo com fé, é como o vale de ossos secos. A
carne, ela reconstrói por cima dos ossos. E criam-se veias e artérias e se levantam homens. E é assim. A palavra ela nos estimula a gente não retroceder diante de circunstâncias que qualquer pessoa fala, não tem mais jeito. Aí não tem mais jeito. Acabou, é fim de linha. Acabou. Mas se você tem fé, o Senhor diz, continua, persevera. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. No dia do café dos casais, eu convidei um amigo. E esse amigo passou por uma situação bem difícil na vida dele, e ele falou algo muito interessante. Ele falou assim, nós sempre buscamos a Deus. Esse é o direcionamento para o crente, buscar o Senhor. Mas muitas vezes você está num vale, você está num lugar tão profundo, que você acha que Deus não vai nem te ouvir. Mas se você crê, Ele está ali do seu lado. E quem é que garante isso? A palavra. Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Jesus está lá com você, no fundo do poço, do seu lado, dentro do vale. Ele está junto com você. Você está atolado. Ele está lá junto com você. E aí, Ele te dá ânimo e você consegue sair desse vale. Porque a nossa força é o Senhor. A nossa força é o Senhor. Ele é o nosso socorro bem presente. Nos últimos tempos, todas as vezes que eu vou orar, ministrar, eu sempre pergunto ao Senhor e Ele sempre tem a mesma resposta para mim. Fale quem eu sou. Fale que eu sou o socorro. Fale que eu sou o controle. Fale que eu sou o amor, o perdão. Fale que eu estou com você, com vocês. Fale sobre mim. Porque a minha graça te basta. Jesus precisa ser o suficiente. Se você vem à igreja, porque a igreja tem pessoas, tem seus amigos, porque você vem à igreja porque a igreja tem ar-condicionado. Você vem à igreja porque as poltronas são acolchoadas. Você vem à igreja porque a igreja é muito grande. Mas se você vem à igreja porque Ele te basta, você vai continuar nessa igreja. Você vai continuar lá. Porque a sua graça me basta. Não são lugares nem pessoas que precisam nos prender, nos envolver. Mas é o Senhor que nos envolve. É o Senhor que nos prende com cordas de amor. É Ele que nos faz, depois de um dia de trabalho, você vir para um lugar, sentar na cadeira dura, para ouvir. Ele dizer para você, eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. Jamais eu te abandomarei. Nunca desistirei de você. Eu sou aquele que tem um controle sobre tudo na sua vida. Você não está alheio, você não está solto. Não é o vento que está te levando. Olha para mim. Confia em mim. Será que José pensou o quê? Quando ele foi vendido, quando ele foi jogado naquele poço pelos irmãos. O Senhor me esqueceu? A Bíblia, a palavra não relata nenhuma fala de José. Nenhuma. Em nenhum momento a gente tem uma fala de José onde ele murmura. É incrível. E José, ele era um príncipe.
Ele era o mais querido, né, da casa. Ele era o filho do papai, né? E ele se tornou de um dia para o outro um escravo, açoitado, acorrentado e vendido por aqueles que deviam protegê-lo, cuidar dele, zelar por ele. Ele foi traído, enganado, vendido, humilhado. Mas em nenhum momento você vê José falar nada. Chega a me engascurar quando eu leio a história de José. Eu falo, meu Deus, se fosse eu, do Pai Eterno, Jesus, tinha que ser José mesmo. Ai, meu Pai. Aí José vai para o Egito, chega lá, vai trabalhar numa casa, e por causa desse coração que ele tinha, desse homem que ele era, dessa fé que ele nutria, que ele aprendeu com o pai dele, logo ele se destaca. Mas logo vem o inimigo novamente preparar uma armadilha para ele. José vai para onde? No fundo de um calabouço. Gente, uma prisão, vou botar assim, há mais ou menos, acho que uns 4, 5 mil anos atrás. Se hoje as prisões são feias, imagina aí, né? O que não era uma cadeia, um calabouço, há 4 a 5 mil anos atrás. Então, lá ele ficou um bom tempo lá. E ele não murmurou. Ele não murmurou. E assim como de um dia para o outro ele virou de príncipe para escravo, de um dia para o outro também ele se tornou de escravo para governador do Egito. Então, se eu e você aprendermos a não murmurarmos, a não ser descontentes com o que nós estamos vivendo, descontentes com Deus, ainda que aquilo te incomoda, ainda que você está fazendo tudo para que aquilo mude, mas se você leva aquele descontentamento para culpar a Deus, é disso que eu estou falando, aí você, em vez de dar um passo para frente, você dá 2 para trás. Então a murmuração e o descontentamento são lugares, são sentimentos que te afastam da sua bênção, te afastam de Deus. E aí a gente vai continuar aqui. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. O pastor, ele usava um cajado. O cajado dele geralmente tinha uma curvinha na ponta assim, ó. Sabe para quê? Para puxar as ovelhas pelo pescoço quando elas se desviavam do rebanho, quando elas estavam próximas ao precipício. Ele pegava aquilo ali e puxava ali, né? A vara para dar uma cutucadinha, para ela sair de um lugar e para o outro. E aquilo, quando Deus usa o cajado e a vara sobre nós, Ele está nos protegendo. Quando Ele dá um puxãozinho pelo pescoço, quando Ele dá uma cutucada para você sair de um lugar, se mover, é porque Ele quer te proteger, é porque Ele está cuidando de você. Ainda que naquele momento, às vezes, você sinta o quê? Um incômodo, um constrangimento, uma dor. O Senhor disse que Ele faz a ferida e Ele mesmo sara. Ele mesmo sara. É só você ter paciência, é só eu ter paciência. Que aquela ferida vai sarar. E aí só vai ficar uma marquinha. Então toda vez que você olhar para ela, você lembrar. Nesse lugar eu não ando mais. Isso daí eu não quero mais para minha vida. Essa marca significa que eu venci e por isso eu estou aqui. Preparas um banquete para a minha vista dos meus inimigos.
Antigamente, quando eu li esse versículo, na minha cabeça vinha assim, que o Senhor ia preparar uma mesa na frente dos meus inimigos, para os meus inimigos verem que eu estou bem e que eles estão lá embaixo. Mas não é não. Mesa é lugar de quê, meus irmãos? Reconciliação. Mesa é lugar de reconciliação. Jesus fala: ame os seus inimigos. Mesa é lugar de reconciliação. Então, quando o Senhor prepara uma mesa, Ele está querendo nos mostrar o caminho excelente que Ele andou. Coríntios 13, né? Qual é o caminho excelente? O caminho do amor, que tudo suporta e que é o mais importante de tudo, e é o que vai ficar, é o amor. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Lugar de contentamento e de regozijo que só no Senhor. Não é quando aquilo que você espera chega que você vai ter essa sensação de óleo na cabeça, de cálice transbordando. É quando você se contenta com o Senhor. Quando você olha para Ele e fala: ó Deus, ainda que não haja fruto na vide, o Senhor é o meu amado. É esse lugar. O que vem depois é bom, mas esse lugar é o melhor. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Jesus é o suficiente, não pelo que Ele tem, mas por quem Ele é. Ele é o suficiente. Não é porque Jesus tem prosperidade para você, não é porque Jesus tem saúde para você, não é porque Jesus tem redenção, tem perdão, tem reconciliação. Isso é tudo maravilhoso. Mas quando isso não vem na hora que você aguarda que vem, você tem que olhar para Ele e dizer: o Senhor é o suficiente. Porque nem sempre a saúde vem na hora que você deseja. Nem sempre o dinheiro vem na hora que você precisa, que você acha que precisa, né? Na hora da situação. Então não é o que Jesus tem, mas é quem Jesus é. Se não fosse assim, os homens e as mulheres que a gente lê os testemunhos na Bíblia, eles teriam desistido. Porque José não teve nada. Ele ficou apegado ao Senhor pelo que o Senhor é. Abraão esperou 100 anos. Abraão andou 100 anos com o Senhor. Não porque ele tinha dado filhos a ele, mas porque ele é o suficiente. Ele é o suficiente. 2 Coríntios 12. Segundo Coríntios, capítulo 12, verso 9. A gente vai fechar com esse versículo. Pode distribuir os livrinhos. Estão aqui, Sara. Amém? Então, ele, Jesus, me disse. Jesus disse para Paulo: minha graça te basta, ou é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza.
Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente, em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. O que o Senhor está falando aí? Pois quando eu sou fraco, é que sou forte. Porque quando você está na sua fraqueza, é que você vai realmente mostrar a quem você ama e a quem você serve. É na sua fraqueza, é no momento da necessidade que você vai escolher confiar no seu braço forte, no braço forte do outro, ou na palavra do Senhor. Aonde você vai confiar? Essa fraqueza, gente, nem sempre é falta de alguma coisa, mas pode ser no momento onde você também tem muito de uma coisa. Você tem muita bandeja, tem muita oferta, está tudo à sua disposição, e aquilo mexe com você, e aquilo está aos seus pés, e aquilo está mexendo, cutucando sua fraqueza. Mas aí você escolhe. Aí você escolhe. Ou a sua carne, ou o Senhor. É quando eu sou fraco que sou forte. É na minha fraqueza que, se eu me entregar ao Senhor, Ele derrama um poder, uma coragem, uma força sobre mim, sobrenaturalmente. Quando eu falo, Senhor, vem em meu socorro, ajuda-me, Senhor. Amém? Aleluia. Eu vou ler aqui no Filipenses, capítulo 4, verso 11. Ele fala assim: aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Tudo posso naquele que me fortalece. Que nós possamos estar com isso bem firme em nossa mente. Que o Senhor é o suficiente. Que eu posso todas as coisas nele, em Cristo Jesus. Amém? Página 18. Seu amor e a sua graça agora, pois a tua graça me basta. O seu poder se aperfeiçoa em minhas fraquezas. Quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Pai, eu te louvo pela tua palavra, que é viva e eficaz. Não há inteligência alguma, nem conhecimento algum, nem estratégia alguma que pode se opor à vontade do Senhor. Eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. Revisto-me de toda a armadura de Deus, para que eu possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não tenho que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ando por fé e não por vista, fazendo escolha todos os dias de andar pelo Espírito, e assim não cumprireis os desejos da carne. Eu me revisto de toda a armadura de Deus, para que eu possa resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecerei inabalável, sem retroceder. Não estranho e nem me assusto com as provações que surgem entre nós como fogo ardente, pois elas têm o objetivo de provar a nossa fé. Eu me alegro por ser participante dos sofrimentos de Cristo, para que também possa ser participante da alegria na revelação da sua glória. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Por isso, abro meu coração completamente ao amor de Deus
e permito que o amor divino preencha e inunde a minha alma. Ele é perfeito, e essa perfeição expulsa todo medo e timidez. Bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Não ande inquieta por coisa alguma, antes as minhas petições são conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o meu coração e os meus sentimentos em Cristo Jesus. Tudo é possível a mim que creio, e tudo que eu pedir em oração, crendo, receberei. Essa confiança que tenho no meu Pai, que se eu pedir qualquer coisa segundo a sua vontade, Ele me ouve, e se eu sei que Ele me ouve em tudo que eu pedir, sei também que alcançarei os pedidos que lhe fiz. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo vive da fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e tornamos cidadãos ativos no reino de Deus. Não conseguimos as coisas divinas apenas porque dizemos acreditar nele. Obtemos as bênçãos porque creio no Senhor e ajo como tal. Aleluias? Amém. Que a palavra do Senhor crie raízes profundas no meu e no seu coração. Que o Senhor, de fato e de verdade, possa fazer a boa obra em minha vida, que eu permita, dando condições a Ele, me submetendo, me arrependendo e renunciando todo o mal em nome de Jesus. Que o Senhor acompanhe cada um de nós, para casa, que possamos ter mais uma semana abençoada com testemunhos. Amém?